Olá, pessoas lindas, maravilhosas que me acompanham. Eu sou Milena Paula. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E eu adoro fazer esse conteúdo de domingo. Domingo é o dia do portal da cidade de Mirassol. Sim, e o tema é para você que escolheu dar um show na energia negativa e ter prosperidade na sua vida. Para poder ativar a prosperidade, tem algumas coisas que são necessárias entender. E esse vídeo é para você. Por quê? Porque esse vídeo fala de um tema que impactou muito a minha vida e que me mostrou uma dificuldade que eu tinha na minha vida, que era lidar com pessoas que são vampiros energéticos. Você já ouviu falar dos vampiros energéticos? Talvez você não tenha ouvido falar com esse nome, mas você já ouviu falar de gente chupim. Gente chupim, ó, que crava aqueles dentinhos aqui, ó, e suga na sua jugular a sua energia, o seu ânimo, a sua alegria, o seu dinheiro, a sua saúde, os seus relacionamentos saudáveis, gera atrito, gera briga, gera treta, gera problema aí na sua vida pessoal. Então vamos falar desses vampiros energéticos. Pega a sua bebida de preferência para me acompanhar no vídeo de hoje. Hoje aqui é café com leite, bora! Vamos lá. Quem são os vampiros energéticos? Você já lidou com pessoas que te cansam? Ou até aquelas pessoas que parecem ser muito boazinhas? Ou tem pessoas que te botam para baixo? Por que eu tô trazendo tudo isso? Porque isso emperra a sua prosperidade. Eu vou te contar porque tudo isso acontece aqui, tá? Isso é muito importante. Eu tenho acompanhado algumas coisas e eu vejo muita gente que chega assim: olha, não deu certo pra mim porque você fez isso. Não acontece tal coisa por sua coisa. Eu não conquistei isso porque a minha vida ficou parada por causa de algo que eu fiz pra você e fui te ajudar. Tá? As pessoas tomam decisões na vida dela, exceto uma criança que depende dos adultos. Eu, quando abro mão de fazer alguma coisa, escolho ajudar uma pessoa ou permito que o outro se intrometa na minha vida, eu assumo essa responsabilidade de fazer isso para o outro ou de deixar o outro fazer algo que eu deveria ter feito na minha vida. Faz sentido aí para você? E isso acontece. Às vezes a pessoa fala assim, começa a colocar a culpa em você. Eu sinto que se eu tivesse feito tal coisa e você não tivesse, não, se coloca naquele papel de vítima, ou se você tivesse feito para mim, ou se você não tivesse feito para mim, é uma história de louco para jogar a responsabilidade da vida dela para você. E presta atenção, porque se esse é um comportamento que você tem, que o problema é seu, de pai, de mãe, de chefe, de ex-marido, ex-mulher, do relacionamento atual, dos filhos, se sempre os problemas que você tem na sua vida são essas pessoas, observa se você não está entrando nesse papel que não é legal ficar, que é o do vampiro energético, chupim. Porque você não assume a responsabilidade das suas escolhas, se você deixou o outro fazer, ou se foi lá resolver a vida do outro porque quis. Esse é um problema seu. Como quando eu faço isso, eu me dei conta que era um problema meu. E isso é ter grandeza para sair desse negócio de ser vampiro energético, sim, porque pode acontecer da gente estar nesse papel, tá? E o que acontece, que eu falei aqui, que eles espantam a prosperidade, a felicidade na vida da gente. Esse é um dos tipos de vampiro energético, tá? Tem esse que se faz coitadinho, que a gente ajuda ou se deixa de ajudar. Ele sempre vai se vitimizar e colocar a responsabilidade em alguém. Vai passar a vida inteira ou algum tempo da sua vida responsabilizando a história dele, os fracassos dele para alguém. Se ele tivesse ganhado alguma coisa, era resultado dele. Mas como não deu certo, ele joga nas costas do outro, né? Essa é uma das formas de ser vampiro energético. Tem mais formas? Tem muitas formas. Tem muitas formas. Tem muita gente mentirosa que parece que quer o seu bem. Já aconteceu de você contar um projeto da sua vida e você foi colocar em prática, alguma coisa não deu certo? Você contou para aquela pessoa que você achava que era seu amigo, sua amiga, seu parente, YZ, e depois você ficou sabendo de alguma coisa? Pois é, existe sim pessoas que ficam com ciúmes, ficam com inveja, ficam em dúvida daquilo
que sentem por você, tá? Então, por conta disso, eu sempre falo para os meus clientes, vocês têm projetos grandes, às vezes nem fala para mim, não precisa falar o que é. Fala que você tem alguma coisa para resolver e que se isso resolver, tal coisa vai acontecer, tá? E faz o seu trabalho, você tem que ter execução, você tem que ter a sua ação, para também não ficar falando que foi o outro que fez. Essa é uma das formas, são pessoas que não torcem pela gente e ainda trazem o mal para aquilo que a gente conta para elas. Então tenha cuidado com esse tipo de pessoa. São só seus amigos. Quer ver um exemplo básico? Se você estiver assistindo o Big Brother, é muito interessante. Você pode ter assistido, tá assistindo de agora, ter assistido os anteriores, é sempre assim. A pessoa tá lá na liderança, ela vota em alguém, ai, porque eu não tenho proximidade, não sei o quê, porque eu tenho que votar em alguém. E às vezes não, vai lá, malha, tal. A questão é, ali um vai ganhar. Ali são concorrentes disputando um prêmio, tá? Às vezes você está disputando um emprego, às vezes você está disputando um sucesso profissional, às vezes você está buscando um relacionamento legal e você não sabe que a outra pessoa gosta da pessoa que você está se relacionando. São diversas coisas que acontecem na vida que às vezes você nem imagina que tá aí por trás, tá? Então, por conta disso, eu quero trazer a ideia dos vampiros energéticos. Aí acontece dessa pessoa votar nessa pessoa, e aí a pessoa fica assim, por que essa pessoa ficou brava comigo? Não é pessoal. Aí chega a semana seguinte, essa pessoa ou ganhou líder, ou sei lá o que aconteceu no Big Brother, ela tem um poder, ela pode votar em alguém, ela vota na outra pessoa. Que é um absurdo a pessoa ter ficado com raiva dela. Que onde já se viu, ela só colocou a pessoa lá no tal do paredão porque não tinha outra opção. Porque ninguém gosta de ser atacado. Quando você ataca, você justifica. Quando você recebe o ataque, você não aceita. Porque você isso, porque você aquilo. E porque o outro é, tá? Então, a gente tem que observar, porque isso é vampiro energético. Isso é chupim. Eu posso fazer, mas eu não permito que o outro faça. Se eu tenho essa postura, eu tô com um problema de energia aí, viu? Agora, se o outro faz e eu me sinto na liberdade de fazer, tudo certo. Tudo certo. Agora, que jeito você quer? Você quer gente assim? Você tá lá competindo no prêmio? Você tá dentro do Big Brother? Não, você tá na vida real. Você quer gente assim à sua volta? Às vezes no trabalho a gente não tem muita opção. E na família também, tá? Amigo a gente escolhe. Ah, se o teu amigo não é legal com você, amor. Bate a poeira do corpo, vai dar uma volta. Minha família não é. Ah, tem aquela tia, tem aquele tio, meu pai, minha mãe, seja lá quem for, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, não sei, tô dando exemplos aqui, tá? Você escolheu se relacionar com essa pessoa. Então, se você gosta de estar do lado dela, dá conta daquilo que você escolheu criar. E dá conta disso. Porque qual a grande questão dessas pessoas? Essas pessoas só sabem receber, elas não sabem dar. Aí o que acontece? Quando a gente dá, a gente tem responsabilidade. Quando eu recebo, eu tenho responsabilidade. Eu dou um voto em alguém, eu tenho uma responsabilidade de dar um voto em alguém, tá? Tenho a minha responsabilidade, sim. Tô dando o exemplo do Big Brother. E quando o outro retribui, eu fui responsável por esse voto. Não vem dizer que era só isso, só aquilo. É um jogo. E no trabalho, às vezes, é isso. E assim vai em outras coisas. Só que, voltando na questão, é muito desafiante quando a gente está cercado por gente assim. Ah, eu queria que a outra pessoa fosse diferente, que ela fosse assim, fosse assim. Ela vai ser do jeito dela. É o jeito que ela pode ser. Se você escolheu estar com ela, é da tua família. Cara, é porque não é igual Big Brother, né? Você não vai levantar naquela mesa do almoço ou numa mesa de Natal, no carnaval e falar na cara da pessoa o que ela faz. Não compensa. A vida não é isso. Só que se você escolheu ter uma convivência mais acirrada ou você tem uma dependência, você fez as suas escolhas. Entenda que eles quebram uma das maiores leis que ativam a nossa prosperidade, que é a lei do dar e receber. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente dá para alguém e a pessoa tem reciprocidade, isso não vai acontecer entre pai, mãe, avó, a gente que tem uma hierarquia maior, os mais velhos, tá? Mas os mais novos, os iguais, a gente tem, é diferente. Mas no trabalho,
nos relacionamentos tem que ter equilíbrio de troca, que é essa lei que eu falo. Se quebrou, quando eu dou algo para alguém, se essa pessoa, a maioria das pessoas te devolve algo em troca. Quem lembra, eu lembro que, por exemplo, na minha família, se a minha mãe fizesse às vezes um bolo e dava muito, ela pegava uma tupperware, um potinho, né? Colocava um prato e falava assim, vai lá e leva na vizinha ou no vizinho, tal, mora sozinho ou tá precisando de ajuda, não sei o que. Você vai lá, leva o pratinho pra pessoa com o bolo. Você deu alguma coisa pra alguém. Aí eu lembro que sempre a vizinha batia na porta e, por exemplo, chegava com aquele potinho com uma torta, às vezes maior do que o pedaço de bolo que a minha mãe tinha dado. É um exemplo que eu tô dando. Esse equilíbrio de troca. E sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que essa pessoa fizer alguma coisa, ela vai lembrar de dar alguma coisa para o outro e dar mais ainda. Isso é retribuição. E quanto mais você dá, mais o outro quer te dar. Mas se você entra numa postura que você só dá e o outro só recebe, é ruim. E se você não dá ou dá muito pouco e só recebe, só tá olhando na vantagem, você não aguenta ficar nesse relacionamento porque fica endividado. Você entra nessa postura do vampiro, ó, e você entra, e você começa a sugar esse, depois você quer sugar o outro e vai caindo nesse tipo de energia. Então, bora mudar de energia e mudar de frequência, tá? Como é que eu faço para sair disso? A primeira coisa que eu posso fazer, vou falar aqui do meu lindo, o show Energia Negativa. Ele saiu de uma história muito pessoal. Eu não conseguia lidar com a minha própria energia. Na época eu era advogada e eu frequentava os lugares mais punks que você pode imaginar, desde fórum, Procon, cemitério. Eu tive muitas perdas familiares. Para mim esses ambientes eram muito pesados. Cadeia, delegacia de polícia, são locais que têm uma energia bem pesada. Além disso, eu lidava com pessoas que estão em conflito. Pessoas que estão em conflito, elas não estão na paz. Elas estão possuídas, elas acreditam na justiça delas. Talvez elas tenham razão em parte ou no todo, mas a pessoa quer um embate, quer brigar, tá? Não consegue fazer um acordo, conversar. Precisa de um terceiro, que é um juiz, para decidir, tá? Então, por conta disso, eu dei esse exemplo. Quando eu tava nesse momento, eu tava desequilibrada pessoalmente, não tava com equilíbrio legal. Eu lidava com gente que tava muito mais desequilibrada que eu e ainda frequentava ambientes com energia muito pesada. Então aquilo batia muito em mim. E esses vampiros energéticos era uma coisa de louco. Era gente me pedindo um monte de coisa. Eu fiz um monte de besteira por lidar com situações ou com pessoas em desequilíbrio, sair do meu eixo. Não é legal, porque você entra na mesma vibração. A pessoa te ataca e você reage atacando. Você não para e respira, dá um passo para trás, deixa ela fazer o movimento dela e fala assim, eu não escolho entrar nessa briga e nessa treta, não é minha, eu deixo com ela o que é dela. A pessoa quer arranjar briga com você, é a briga dela, é ela que tá afim de brigar. Às vezes não tem nem história para ter briga, faz sentido? Então essa é a ideia que eu trago hoje. O show Energia Negativa saiu disso. Ali eu consegui entender quais eram os meus conflitos, o meu desequilíbrio pessoal, o que os outros desequilibrados causavam em mim, ou o que eu mesma desequilibrada causava nos outros, porque foi real. Eu sou ser humaninho, erro, tá? E por conta disso assumo hoje as minhas responsabilidades e em muitos momentos não assumi. E hoje eu entendo isso, entendo o que aconteceu, dou um lugar e escolho fazer de uma outra forma. E a questão do ambiente, que impactava muito em mim. Como eu posso fazer? Perceba se as pessoas que estão à sua volta e perceba a sua postura. Primeira coisa, você só recebe dos outros? Vou dar um exemplo bem básico. Quem aí tem um amigo, uma amiga que não deixa você falar, só fala dele, só fala dela? Quem aí tem um parente, um conhecido que só fala dele, só fala dela? Ele é bom, todo mundo é ruim com ele, todo mundo não sei o quê, porque ele é traído, porque tudo de ruim acontece com essa pessoa. Essa pessoa te liga, ela não pergunta como você tá, ela te manda mensagem, ela não pergunta se você tá bem, ela não sabe da tua vida e ela só chupa você. Isso é um bom exemplo de vampiro energético, tá? Então, por conta disso, percebe se você está tendo essa postura. Opa, tô tendo essa postura? Vou me observar.
Será que eu tô ouvindo meus amigos? Sabe o que que acontece? Teus amigos não têm saco pra te chamar pra sair. Aí sabe o que que vai acontecer? Você vai andar com gente bem mais nova, que por um tempo vai aguentar isso, mas depois de um tempo vai ficar, ó, cansada da pessoa buzinando no ouvido. É cansativo, gente, assim, tá? Então observa se essa é uma postura sua. Poxa, não é uma postura minha, mas identifiquei um monte de gente que tá na minha vida. Quem que você tá querendo salvar, meu amor? Bora levantar, solta a chupinzada, solta esse zampiro, libera esse pescoço, bate a poeira do corpo e bola pra frente. Ter gente equilibrada na tua vida que troque com você, tá? E são pessoas que ficam cobrando dos outros uma atitude e não assumem a responsabilidade dos seus atos, tá? Uma pessoa, por exemplo, que entrou num relacionamento com você, te cobra um posicionamento e não tem o mesmo posicionamento com você. Uma pessoa que te contratou ou para quem você trabalha, que te cobra uma coisa, mas não assume a responsabilidade dela dos termos de acordo de contrato, do contrato de trabalho, foge da reta, sabe? É isso mesmo. Então, bora liberar esses chupins da sua vida, tá bom? Gostou desse vídeo? Amigo, amiga, marca aqui, comenta, lindeus, lindeusa, passa para amiguinho, coleguinha, para pessoa que precisa desse conteúdo, tá? Meu nome é Milena Paula, eu transformo a sua energia do seu ambiente. Um beijo, um dia iluminado com muita luz e muito amor. Ó, comentário. Aqui embaixo tem o link do curso, mas melhor, tem um presente gratuito, que é o e-book A Alma da Sua Casa em Ação com a Prosperidade. Sim, ali tem 4 passos para trazer o seu ambiente para a energia da prosperidade. Gostou? Então, baixa aí. Beijos, até a próxima!